Físio, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à live de aquecimento para a Jornada Físio 10K, que vai acontecer dos dias 15 a 19 de janeiro. Eu sou Karen Martins, mentora de fisioterapeutas, e a missão é transformar fisioterapeutas comuns em fisioterapeutas de alto valor, que têm uma agenda estável, são referências e faturam 10 mil por mês. O tema da live de hoje é o segredo para captar mais pacientes sem depender do boca a boca. Nessa live, você vai aprender a criar a sua própria demanda de pacientes que valorizam o seu trabalho e em breve, no nosso evento Jornada Físio 10K, você vai aprender detalhadamente como aplicar as ferramentas simples e que garantem o seu faturamento mensal de 10 mil por mês. Então, já garante a sua vaga clicando no link que está aqui abaixo. Físio, seria o cenário perfeito se todo paciente que passasse por um tratamento e ficasse satisfeito indicasse pelo menos uns 10 pacientes para você. O fluxo de novos pacientes seria o suficiente para manter uma agenda estável. Mas a verdade é que não dá para viver somente de indicações, não é mesmo? Ficar ali na dependência do boca a boca, esperando que o paciente ou outra pessoa faça exatamente a sua parte. Então, aprender estratégias de captação ativa garante a você a chegada de novos pacientes sem depender de absolutamente ninguém, sem depender do boca a boca. Eu sei que você não aprendeu nada de captação na graduação, na pós-graduação ou qualquer outro curso que você tenha feito na sua área. Por isso, vou te explicar alguns detalhes. Físio, captar pacientes é uma estratégia adotada por um físio de alto valor para gerar interesse de novos pacientes que ainda não conhecem o seu serviço, mas que precisam desse serviço. Por exemplo, se você atende na área da saúde da mulher, é uma estratégia para você se comunicar com mulheres que apresentam incontinência urinária, dor na relação sexual, constipação intestinal e toda alteração que vem do assoalho pélvico. Você fala especificamente com esse grupo. Se você atende na área de pediatria, é você se comunicar estrategicamente com as mães dos bebês que apresentam dificuldade de evacuar, dificuldade de fazer a pega para mamada, alterações no crânio e tudo que envolve disfunções nessas crianças. Se você atende na área de ortopedia, que envolve inclusive uma gama de pacientes com queixas completamente diferentes, é importante que você escolha um grupo de pacientes em específico para se comunicar. Por exemplo, corredores de rua ou atletas amadores, pois as queixas de um grupo de pacientes desse grupo é incomum e fica mais garantido o interesse quando você então afunila esse grupo de pacientes, do qual você irá então direcionar a sua comunicação para fazer a captação. Captar não é simplesmente você sentar e esperar que algum paciente tenha interesse no seu serviço. Orar a Deus que coloque os pacientes no seu caminho. Ou então estudar ou revisar matérias de algum curso enquanto ninguém procura. E muito menos fazer cursos técnicos com a intenção de novos pacientes aparecerem. Isso pode ser tudo, menos captar pacientes. Para que você faça captação ativa de pacientes, é necessário estratégia. É importante que você conheça bem as ferramentas que tem aí, em suas mãos e qual grupo de pacientes que você consegue ajudar com essas ferramentas. Por exemplo, se você atende na área de ortopedia e já fez cursos de análise biomecânica, cursos de liberação miofascial, exercícios funcionais de corrida, os atletas corredores serão os mais beneficiados com essas ferramentas, certo? Só ficar esperando esse grupo de pacientes descobrir que você pode ajudar eles é investir tempo e dinheiro fazendo esses cursos e simplesmente morrer na praia. Eu aposto que não é isso que você quer, não é mesmo? Então você precisa agir e traduzir essas informações de todos esses cursos que você tem de uma forma que os corredores se identifiquem com um problema que eles têm, são incomuns. Por exemplo, canelite, que é muito comum
para esse grupo de pacientes, né? E depois eles vejam a solução que você apresenta através dos meios de captação. Só assim esse paciente se move na sua direção, se interessando pelo seu serviço. Uma das formas de captação ativa de pacientes é através das redes sociais, do Instagram, por exemplo. Pense em você em um primeiro lugar quando você está ali, ó, folheando o seu Instagram e acaba se identificando com algum meme e pensa assim: nossa, bem isso, sou muito eu. A mesma coisa deve ser feito com o seu paciente quando ele bate o olho em uma divulgação do seu serviço e pensa exatamente assim: nossa, eu sinto exatamente tudo isso. Parece que esse fisioterapeuta me descreveu. Isso é que faz um potencial paciente buscar pelo seu serviço, ele se identificar com o problema e pensar: esse fisioterapeuta sabe exatamente o que eu sinto, vai conseguir me ajudar. Os fisioterapeutas, eles confundem o significado de captação ativa com postagens nas redes sociais e acabam postando por postar. Postam fotos de jaleco na frente do espelho, fotos de posicionamento profissional com frases motivacionais, fotos com explicações de artigos científicos, explicações técnicas com alterações fisiológicas, acreditando que isso é fazer captação. Pelo contrário, o seu paciente não entende absolutamente nada quando você coloca palavras como ação bactericida, ação anti-inflamatória. Isso não atrai um paciente. Isso não funciona se a sua intenção é fazer potenciais pacientes te ligarem para agendar uma sessão. Pare de fazer isso agora, porque isso não funciona. Eu citei aqui uma forma de fazer captação ativa, que é através do Instagram, mas existem diversas outras fontes de captação, como o Google Meu Negócio, porque muitos pacientes fazem busca por profissional da saúde através de uma fonte de pesquisa. Eu mesmo atendo muitos pacientes que vêm através do Google. Você pode participar de eventos, que também é uma outra forma de novas pessoas conhecerem o seu serviço e contratarem esse serviço. Através de networking, conhecendo outros círculos sociais te ajuda a ampliar a quantidade de pacientes que passam a conhecer o seu serviço. O networking pode ser feito quando, por exemplo, você muda de horário na academia e se conecta com novas pessoas. Quando você conhece os amigos dos amigos. Ou quando você decide mudar de esporte e antes fazia musculação e agora passa a fazer beach tênis, por exemplo. Então, sempre que você estabelece novos pontos de contato, aumentam suas chances de mais pessoas conhecerem o seu serviço. Existe também a captação através de parcerias, onde um profissional indica outro profissional. O paciente, normalmente, ele já chega pronto para contratar o seu serviço. Todas essas formas de captação funcionam. E, se possível, elas devem caminhar todas juntas, porque você pode estar fazendo networking, divulgando o seu serviço através das redes sociais, você pode estar recebendo pacientes do Google e também de parceiros, né? Mas de todas essas formas, aqui tem um custo baixo de investimento, que tem maior retorno e maior velocidade de entrega, são as redes sociais. Principalmente se você souber ser estratégico no Instagram. Eu sei que demanda tempo e energia sua, mas ali no Instagram você tem o poder de decidir fazer quando e quantas vezes quiser a sua divulgação, porque só depende de você, da sua vontade, e isso faz você ter mais resultado. Receber indicações é muito bom, mas depender somente do boca a boca para movimentar a sua agenda é um risco enorme que o seu negócio corre. Porque se esses pacientes param de indicar o seu serviço por qualquer motivo, você compromete o seu trabalho, você compromete a sua renda. Por isso, é tão importante que você mesmo saiba gerir a chegada de novos pacientes na sua agenda. Físio, pensa comigo, se você divulga e faz captação ativa do seu serviço, mais pessoas vêm e mais pessoas se interessam. Com isso, mais pessoas agendam uma avaliação e contratam o seu serviço. Isso mantém a sua agenda estável, o seu faturamento previsível, e o ciclo é infinito. Se você não divulga e não faz captação ativa de pacientes,
poucos pacientes sabem com o que você trabalha, como você pode ajudá-los, e você tem poucos pacientes se interessando e buscando pelo seu serviço. Com isso, tem muitos horários vagos na sua agenda e não tem nenhuma previsibilidade de faturamento, quanto de dinheiro pode entrar, o que te gera muito estresse e ansiedade. Então, investir tempo em aprender sobre captação ativa te faz ter comportamentos de um físio de alto valor e colher os frutos das estratégias que você mesmo planta todos os dias através dessas ações. Dia desses, uma mentorada estava me contando que antes de entrar no método, ela se sentia perdida em meio aos estudos. Porque, por mais que ela se dedicasse aos estudos, se atualizasse nas publicações dos últimos artigos, se mantivesse ativa nas redes sociais e entregasse muito resultado aos pacientes, aos poucos pacientes que ela atendia, o resultado dela era muito pequeno. Ela chegou a faturar menos de R$ 1.000 por mês. E tudo isso estava deixando ela exausta, porque na visão dela, ela tentava de tudo e nada funcionava. Quando entrou para o método, ela entendeu que existem estratégias claras e definidas na fase de captação, que é uma única fase que eu estou falando aqui, que é a primeira fase da jornada do paciente, né? Aonde esse paciente percorre. Hoje ela se sente mais produtiva, segura, tem uma direção a seguir. Então, isso, além de trazer novos pacientes e fazer o faturamento dela subir mês a mês, ela entendeu como agregar valor a esse paciente, inclusive já começa nessa primeira fase. Então, ela perdeu o medo de cobrar dos pacientes. Ela sabe o que dizer e o que falar quando o paciente pergunta sobre o preço, se ela atende por plano de saúde e conduz, vai direcionando esse paciente até o agendamento, a venda de um plano de tratamento e depois esse paciente se torna um propagador. Um outro mentorado, antes de entrar para o método, chegou a me dizer que só apareciam curiosos quando ele fazia a captação de pacientes e que esses pacientes só queriam saber o preço. Queriam ser atendidos pelo plano de saúde, choravam por desconto, mas no fim eles nunca agendavam. Até que ele entendeu, através do método, que não basta responder apenas o que o paciente está perguntando. Ele precisava dar um direcionamento de forma assertiva, criar conexão com a dor daquele paciente, apresentar uma breve solução, agregar valor desde o primeiro contato. E, se possível, sempre responder em áudio, porque o paciente do outro lado percebe, através do tom da sua voz, a segurança com que você transmite aquilo que você está falando, o domínio sobre a entrega da solução que você está propondo para ele e o entusiasmo que você tem em poder ajudar esse paciente. Aí ele passou a converter os curiosos em pacientes agendados. Esses dias mesmo me disse que na fase de captação, em 5 dias, 6 pacientes procuraram por ele pelas redes sociais. E um só desses pacientes já tinha feito a consulta e acabou por fechar um plano de 2.000 por 2.000 o plano, né? Físio, isso mostra como você tem o poder nas suas mãos de aumentar o interesse dos pacientes no seu serviço, levando a informação de forma certa na hora certa. E o maior erro que os fisioterapeutas cometem é acreditar que postar fotos bonitas, produzidas com frases de impacto, frases motivacionais é o suficiente. Ou fazer post estilo Canva com aquelas artes prontas e textos técnicos é o suficiente. Inclusive, eu sempre recebo mensagens no meu Instagram de fisioterapeutas dizendo que estão a ponto de desistir da profissão, porque já tentaram de tudo e que os pacientes que chegam são apenas aqueles que não valorizam o seu trabalho. E quando pergunto o que esse profissional tem feito para criar o interesse desses pacientes, a resposta é simplesmente: eu não sei exatamente o que fazer, eu não sei exatamente o que falar. Físio, comece mudando a forma como você enxerga o seu negócio. Porque se para você ter poucos pacientes, ter um faturamento de 2 a 3 mil por mês, receber um valor injusto pelo seu trabalho, está tudo bem? É apenas culpa, ou apenas culpa, né, da situação que está difícil, eu sinto lhe dizer que esse será o seu resultado em todos os outros anos, porque você aceita isso. Agora, se você olha para esses resultados
Entende que tem muito o que pode ser feito e tudo, exatamente tudo, parte de você, do seu empenho em aprender e aplicar uma nova maneira de trabalhar. Se você decide ter um novo modelo de negócio, onde basta você aprender mais sobre o comportamento do seu paciente, basta você aprender sobre captação das mais diversas formas, que é simples, e colocar isso em prática. O seu resultado é completamente diferente. Você se conecta com os pacientes dos seus sonhos, se conecta com os pacientes que valorizam o seu trabalho, que pagam um preço justo pelo seu serviço. Porque essa valorização parte primeiro de você, da maneira como você comunica, da maneira como você fala e conduz o seu negócio. É apenas uma escolha, você decide. Então, amanhã eu vou fazer a última live de aquecimento antes do evento Jornada Físio 10K. Nessa live, eu vou te contar os 4 passos para você se tornar um fisioterapeuta de alto valor, com agenda estável e que fatura 10 mil por mês. Mas antes, vamos recapitular o que você aprendeu na live de hoje. Que depender do boca a boca pode comprometer o seu negócio, pode comprometer o seu faturamento, se esses pacientes deixarem de te indicar. Deixarem de indicar por qualquer motivo. E que para fazer o seu negócio faturar alto, você precisa inserir na sua rotina de trabalho captação ativa de pacientes, que garante a chegada de novos pacientes na sua agenda, pacientes que valorizam o seu trabalho, e assim você mantém a sua agenda estável. Basta você conhecer o seu paciente profundamente e aplicar as estratégias certas de captação para se conectar com esses pacientes. Agora, já coloca na sua agenda o compromisso que eu e você temos amanhã, na nossa última live de aquecimento, para você aprender os 4 passos para você se tornar um fisioterapeuta de alto valor, com uma agenda estável e que fatura 10 mil por mês. E eu te espero amanhã.